E aí, hoje a gente vai explorar um universo inteiro que existe dentro de cada um de nós, o microbioma intestinal. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é um mundo real, escondido, cheio de vida e que tem um poder inacreditável sobre a nossa saúde. Bora mergulhar nesse assunto. Para começar, vamos com uma pergunta para instigar. A gente já ouviu falar que algumas partes do nosso corpo não servem para nada, que são só um resto da evolução. Mas e se uma dessas partes, que muita gente até tira e acha que não faz falta, fosse na verdade um tipo de herói secreto? Bom, esse herói faz parte de um ecossistema gigante. É importante pensar no microbioma intestinal não como um monte de germes soltos, mas sim como uma cidade super movimentada, ou um jardim bem complexo que a gente carrega por dentro. São trilhões, trilhões de habitantes microscópicos trabalhando sem parar, e eles influenciam tudo, desde o jeito que a gente digere a comida até o nosso humor. Só que, como todo ecossistema, esse nosso mundo interior é super delicado. E um dos maiores problemas que ele pode enfrentar é quando seus habitantes começam a passar fome. E essa citação aqui, olha, ela mostra uma descoberta científica que é no mínimo alarmante. Pesquisadores da Universidade de Michigan viram que quando a gente não alimenta nossas bactérias com o que elas mais gostam, que são as fibras, elas não saem de cena quietinhas. Não, elas simplesmente procuram outra fonte de comida. Nós mesmos. E isso traz consequências bem sérias. E essa imagem aqui ilustra o que acontece de um jeito perfeito. Num estudo com ratos, o cenário mudou da água para o vinho. Com uma dieta cheia de fibras, as bactérias ficam ali felizes, se alimentando e a parede do intestino fica super segura, protegida por uma camada grossa de muco. Agora, sem as fibras, as bactérias famintas se viram contra o próprio hospedeiro e começam literalmente a comer essa camada de proteção. E o ponto-chave é esse. Essa barreira de muco é a nossa linha de frente, nossa primeira defesa interna. Quando ela enfraquece, é como se o muro de uma grande fortaleza fosse derrubado, sabe? O corpo fica totalmente exposto a invasores. E é aqui que a história tem uma virada surpreendente, que nos leva de volta para aquela ideia do órgão inútil. Por séculos, o apêndice foi visto só como um pedacinho de órgão sem função nenhuma. Pois é, essa visão está mudando. E muito. Pesquisas bem recentes estão mostrando que o apêndice não é um figurante qualquer na história da nossa saúde. Na verdade, ele parece ser um protagonista com um papel bem específico. E olha, muito importante. É a chamada teoria do abrigo seguro. Pensa assim, o intestino está lá, com seu ecossistema funcionando bem. De repente, vem uma infecção muito forte e devasta a população de bactérias. O apêndice, por ser mais resistente, funciona como um bunker, protegendo uma amostra da elite das bactérias boas. Assim que o perigo passa, essas sobreviventes saem de lá para repovoar e reconstruir o ecossistema inteiro. É um sistema de backup simplesmente genial da natureza. Certo! Então, como a gente pode ajudar esse nosso ecossistema? A resposta é até que bem simples. Tudo depende do que a gente coloca no prato. Nossas escolhas alimentares são o combustível que vai decidir se o nosso universo interior vai prosperar ou entrar em colapso. Dá uma olhada nesse gráfico, por exemplo. Alguns estudos mostram que práticas como o jejum podem ter efeitos incríveis. Em só 5 dias, os níveis de bactérias do bem, como a tal da Christianella, que está ligada a um monte de benefícios para a saúde, podem aumentar e muito. E aí a gente vai para o outro lado da moeda, para os vilões da nossa história. Os alimentos ultraprocessados. Eles agem como uma força destrutiva, bagunçando todo esse equilíbrio que é tão delicado. O problema com esses ultraprocessados ou AUPs está nos ingredientes. Açúcar refinado, gorduras ruins e uma lista enorme de aditivos químicos, tipo emulsificantes, tudo isso pode diminuir a diversidade dos nossos micróbios e principalmente ajudar a afinar aquela camada protetora de muco que a gente já falou. Lembra dela? Então, qual é o melhor combustível? A resposta volta para o nosso herói, a fibra. As fibras pré-bióticas, que a gente acha em alimentos integrais, são o prato favorito das bactérias boas. Quando elas comem essas fibras, elas produzem umas substâncias super valiosas, os tais ácidos graxos de cadeia curta. Pense neles como o ouro do nosso corpo. Eles fortalecem a parede do intestino, diminuem a inflamação e mantêm a saúde geral em dia. Agora, vamos ampliar um pouco a visão, porque o que acontece no intestino não fica só no intestino. O estado desse nosso ecossistema interno reverbera pelo corpo todo, chegando até na nossa sala de comando, o cérebro.
Existe uma verdadeira autoestrada de informação entre o intestino e o cérebro. É o chamado eixo intestino-cérebro. É como se o intestino fosse um segundo cérebro, mandando e recebendo mensagens o tempo todo, influenciando desde o nosso humor até a nossa clareza de pensamento. E os benefícios de manter esse eixo funcionando direitinho são gigantescos. A gente está falando de regulação do humor, mais resiliência contra o estresse, menos inflamação do corpo todo e um sistema imune muito mais forte. Cuidar desse nosso jardim interno tem um impacto profundo no bem-estar geral. Então, a grande conclusão é esta: nosso corpo é o lar de um ecossistema vital, que responde diretamente às nossas escolhas. A pergunta que fica no ar é: será que estamos dando o que ele precisa para florescer? Ou será que, sem nem perceber, estamos sabotando nossa própria saúde de dentro para fora? Talvez seja a hora da gente começar a escutar